Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro. Hoje é um bate-papo onde eu vou apresentar mais detalhes sobre a formação. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat. A gente vai ter um momento de tira dúvidas lá no final, mas se você quiser trazer comentários ou dúvidas ao longo da minha apresentação, fiquem à vontade. Hoje eu conto com o apoio de duas pessoas, a Deca, facilitadora da turma atual, e a Marcela, que é monitora da turma atual também. Então, somos três. Então, vou pedir um pouquinho de paciência, caso a gente passe alguma dúvida. Levantem a mão, tá bom? Mas sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou compartilhar aqui minha apresentação para vocês. Bom, aqui é a nossa agenda de hoje. A gente vai ter um check-in rápido aqui no chat, que não vai dar tempo para abrir para todo mundo falar. Eu vou apresentar um pouquinho sobre o Sistema B Brasil, dar mais detalhes de como vai funcionar o programa de multiplicadores, como será a formação de vocês, que é a 2023.2. Vamos ter uma multiplicadora, aqui está 2022, mas ela é de 2021. Na verdade, ela é de todos os anos, porque ela está desde a primeira formação, que ela vai dar um depoimento dela aqui para vocês conhecerem. E depois a gente abre para dúvidas. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu estou conversando com quem está no grupo, eu não sei se todo mundo está aqui no grupo de WhatsApp de interesse da formação, mas sou eu que estou conversando com vocês, sou eu que troco e-mail para quem fez a inscrição via formulário ou de interesse ou já se candidatou. Eu fiz a formação de multiplicadores B em 2017, foi a primeira turma presencial aqui no Rio de Janeiro. Falo do Rio de Janeiro, mas eu sou de Fortaleza. Eu moro aqui no Rio há cerca de 9 anos. E no meu acho que no segundo ano de Rio, eu conheci o Sistema B Brasil, tive a oportunidade de fazer a primeira formação presencial. Nessa época, a formação de multiplicadores tinha a duração de 3 dias. Então, a gente saiu de 3 dias para 1 ano de formação. E foi um grande divisor de águas para mim, né? Foi o meu primeiro contato com a área de sustentabilidade, com a área de impacto. Foi o meu primeiro contato com esse movimento aqui no Rio de Janeiro, porque era algo que eu não tinha tanto acesso assim em Fortaleza. Naquela época não era tão difundido assim. Tinham pouquíssimas empresas B certificadas no Brasil, eu acho que a gente tinha em torno de 15 no máximo. O Sistema B Brasil, instituição, nem existia ainda, a gente só tinha 2 pessoas que representavam o Sistema B Brasil aqui no Brasil, que ficavam em Rio e São Paulo. E depois que eu fiz a formação, acho que um mundo de oportunidades se abriram. Eu estive muito próximo do movimento, participando de eventos, de palestra, e até que veio a pandemia, né, eu acabei me distanciando porque fui participar de outros projetos, e em 2022 eu vim fazer parte da equipe executiva, apoiando a formação de 2022, e em 2023 eu assumi a liderança do projeto, e essa é a nossa 4ª edição com esse formato de 1 ano de duração. Então, vou dar mais detalhes daqui a pouco para vocês, mas eu sou formada em marketing e hoje estou estudando psicopedagogia, já faço parte da área de educação há quase 10 anos, e a cada turma é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente vai ter muitas oportunidades de conversar para quem for fazer a formação.
Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o nosso time de facilitadoras. Essas facilitadoras estão na turma atual. Provavelmente a turma de facilitadores da turma de vocês seja outra. E aí um detalhe é que esse time de facilitadoras, elas estão contratadas para exercer essa atividade e elas foram multiplicadoras da turma de 2021. Então, elas, em 2022, atuaram como monitoras voluntárias e esse ano elas estão atuando de forma remunerada como facilitadora. Na verdade, a Déia, que é a que está aqui, ela está liderando a turma junto com a Juliana e a Nicole. Você quer se apresentar, Déia? Fala bem rapidinho, né? Sou a Déia, sou aqui de Minas. Assim como o Ju, fiz a formação presencial, diferente da Ju, foram 2 dias, em 2019. Não larguei aí a comunidade desde então, né? Estou à frente da comunidade B em Minas. E aí fiz minha atualização em 2021 e estou firme e forte, né? Com várias ações junto com o movimento como um todo. Sejam bem-vindos e espero aí, bem-vindas e bem-vindos, espero aí estar encontrando com vocês na próxima turma. E um beijo daqui da Mineira. Além das facilitadoras, a gente tem os monitores. O time de monitores que está nessa turma atual são todos da turma de 2022. E tem uma monitora aqui, eu acho que tem uma monitora e um monitor, né? O Lúcio entrou aqui. Marcela, você quer se apresentar para o pessoal? Oi, pessoal. Então, eu fiz a formação do Sistema B no Multiplicadores do ano passado. Ainda estou fazendo o ciclo de jornada, né? Não terminou meu 1 ano, mas já estou me envolvendo aí com o projeto, né? Já estou como monitora nessa nova turma que começou esse ano em 2023. E moro aqui em Santa Catarina, né? Então tento levar um pouquinho do Sistema B, do ESG aqui nessa região. E sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Obrigada, Marcela. Lúcio, você quer se apresentar para a galera? Você chegou por aqui. Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Eu também, assim como a Marcela, eu participei da jornada formativa de 2022 e hoje sou um dos monitores dessa turma que está acontecendo agora, que iniciou no começo do ano, né? Dá boas-vindas para vocês, esperar encontrá-los de repente um pouquinho mais para frente aí. Obrigada, pessoal. Opa, voltei aqui. Agora é com vocês. Vou pedir para vocês se apresentarem aqui no chat, coloquem seu nome, de onde você fala, e uma característica sua que a gente precisa conhecer hoje. Eu vou ler aqui alguns comentários, mas se vocês encontrarem pessoas das regiões, quiserem se conectar, fica à vontade. Se apresentem aqui para nós, que eu vou lendo aqui para vocês. Eu vi aqui que a Clara já se apresentou, está falando de Brasília. A gente tem parte da equipe executiva em Brasília. Opa, eita, gente. O mouse está louco hoje. Marjorie está falando de São Paulo e ela é ansiosa. A Amanda de São Paulo também, criativa. O Emerson de Floripa. O mar é meu lugar. Samu de Campina Grande, Paraíba. É corintiana. A Emily é de Tubarão, Santa Catarina. A Cirlânia é de Cocal, Rondônia, e ela é sonhadora, faz parte desse time. A Adriana é do Espírito Santo e a Ariana. Cheia das energias, Adriana. O Rafael é de São Paulo, mas é original da Brasília. Trabalha com negócio de impacto e também é ansioso.
Eu acho que são poucas as pessoas que escapam, né, da ansiedade. É a nossa era. Carolina, São Paulo. Ela é viajante gastronômica. Olha só. O Vitor, de São Paulo. Não sou bem que destacar uma característica, mas não sou muito curioso. Vim de coração aberto. Ah, seja bem-vindo. A Renata é do litoral norte de São Paulo, mas é baiana. A Denise é de Lauro de Freitas e tem a capacidade de se reinventar. A Larissa é do Rio de Janeiro e é conhecida como encaixata. Não, é cochata, meu Deus. Mas juro que sou legal. Fabiana é de São Paulo e é advogada, apaixonada por ESG. Temos muitos advogados nas turmas, Fabiana. Luana é de Manaus. Débora é de Cotia, São Paulo. Me encontrei com a sustentabilidade para mudar o mundo para um lugar melhor. Carla RJ, adoro novidades. E também estou no Rio de Janeiro, Carla. Tiago, São Paulo. É marido da Marjorie. Ai, que legal! O Mariana de Lagoa Santa. Belo Horizonte, olha a ideia. Lagoa Santa é colada aqui, é um dos melhores IDHs aqui da região metropolitana. Atuo no ecossistema de investimentos e negócios de impacto. Já tem mais uma pessoa para participar dos cafés que rolam em Belo Horizonte. Boa noite, eu sou a Andréia, falo de São Paulo. Amo estar com pessoas e ajudar. Fátima de São Paulo, mas trabalho em Brasília. Sou palmeirense de doente. Doente. Júlia do Rio de Janeiro também. Amo shows e sou só sorrisos. Caroline está morando em São Paulo, trabalha com turismo de luxo e faz MBA em SD no IBMEC. Está ansiosa para começar o curso. Uhul! Renato criativo, curioso e torce pelo Flamengo. Lorene de Salvador é curiosa. Bom, galera, muitas apresentações. A Dé já achou alguém aqui, ó, tá aqui comentando também. Meu nome quase igual, nós duas, Andréia Oliveira, e eu também sou Andréia Duarte Oliveira, olha. Fantástico. Achou homônimo, né, que chama homônimo aqui. Se apresentem, troquem ideias com a galera. Não vou me estender muito aqui no check-in para que a gente consiga trocar bastante, mas o check-in é um ritual que a gente sempre faz nos nossos encontros. Então, quem vier fazer parte da formação sempre vai participar. Então, todo encontro a gente só começa a aula antes, depois de fazer o check-in, na verdade, né? Então, a gente sempre tem esse momento de troca, a gente sempre traz uma temática para a gente discutir. Como são muitas pessoas na turma, né? Esses check-ins, eles acontecem em salas. Então, a gente divide vocês em salas, deixam vocês conversando, e aí depois a gente volta e faz alguns comentários. E uma curiosidade desses check-ins é que muitas vezes as pessoas passam todos os meses da formação e não conhecem todas as pessoas da turma. Então, sempre tem alguém novo para você conversar, para você conhecer. Por mais que o check-in seja aleatório, a gente coloca em salas randômicas. Tem essa curiosidade, que a gente não consegue conversar com todo mundo. Aí, vou seguir aqui. Primeiro, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Sistema B Brasil. Uma dúvida que sempre surge quando a gente está palestrando, ou quando chega alguma empresa ou alguma pessoa interessada na formação e que tem um viés mais voltado para a certificação, se nós somos responsáveis pela certificação, se a gente consegue ajudar, se a gente consegue fazer alguma coisa para adiantar esse processo. E nós, do Sistema B Brasil, não certificamos.
né? Então, acho que é um ponto importante para a gente começar essa conversa, é que quem certifica é o BILAB, né? Então, o BILAB surgiu antes, o BILAB é a certificadora, e para poder expandir entre os países e as regiões, foram criados diversos sistemas, vamos dizer assim. Então, alguns países adotaram o nome de BILAB, então tem o BILAB Argentina, o BILAB Europa, e outros países adotaram o nome de Sistema B. E aqui a gente tem o Sistema B Brasil. E o que a gente faz, né? Então, nossa missão aqui é propagar o conceito das empresas B, é construir e apoiar, né, um ecossistema que seja regenerativo, equitativo e inclusivo. Nossa missão é impactar pessoas e negócios de forma positiva. Então, a gente tem uma equipe de certificação que apoia, tirando dúvida, acompanha o processo de auditoria, apoia em dúvidas, em questões que a empresa possa ter, mas não vão ser o nosso time não vai ser o responsável por analisar a documentação, por fazer validação, por dar a certificação para uma empresa. Então, quando uma empresa, vamos dizer assim, controversa, acaba se certificando, não é porque o Sistema B Brasil aprovou, né? Porque provavelmente o BILAB fez a autorização. A gente faz recomendações, né, que como Sistema B Brasil, com o aval que a gente conhece essa empresa, porque a gente acaba, todas as empresas que entram dentro do pipeline da certificação, a gente conhece, a gente acompanha, então a gente sempre faz as recomendações, mas não somos nós que certificamos. Acho que esse é um ponto bem importante. Uma dúvida que também sempre trazem para mim a cada início da formação, né? Se o multiplicador, ao se formar, ele vai conseguir apoiar ou trazer uma empresa até a certificação, né? Acompanhar esse processo de certificação. Vocês vão ter conhecimento suficiente para isso, mas é uma escolha de vocês e da empresa também. A empresa não necessariamente precisa de um multiplicador do lado para conseguir se certificar. Ela pode entrar no processo dela sozinha, até porque vocês vão ver ao longo das aulas que a avaliação de impacto é uma ferramenta gratuita, então todo mundo pode utilizar, qualquer pessoa pode fazer o seu cadastro, qualquer pessoa pode dar entrada no processo de certificação. Claro, se ela não tiver como comprovar, se ela não souber o que responder, se ela não conhecer o que aquela pergunta está querendo dizer, se ela acabar colocando que sim, mas é não, ela vai acabar não conseguindo a certificação dela. E quando você tem alguém com conhecimento mais aprofundado da ferramenta, isso fica mais fácil de acontecer. Mas voltando para o Sistema B Brasil, essa aqui é a nossa missão e a nossa visão. Então, hoje a gente tem, como time executivo, né, total clareza a respeito dessa nossa missão de propagação do movimento aqui no Brasil. Os multiplicadores são o principal caminho onde a gente consegue uma expansão territorial, né? Então, como equipe executiva, somos 17 pessoas, a gente trabalha 100% home office hoje, mas a gente não tem braço, né, para estar em todos os eventos, para conhecer todas as regiões, para entender a necessidade de cada ecossistema. Então, os multiplicadores são um grande stakeholders que apoiam a divulgação, a propagação do movimento e conseguem ter braços maiores do que os nossos para impactar positivamente, seja numa vocação de ativista, de estrategista, de palestrante, de pesquisador, de consultor, seja empreendendo, seja atuando numa empresa B. Então, a cada formação a gente sempre tem colaboradores de empresa B que participam para conseguir ter mais conhecimento
e a cada ano melhorar o processo de recertificação. Não sei se tem algum colaborador aqui, mas isso é bem comum de acontecer. Aí aqui tem um pouquinho da história do Sistema B Brasil, né, que surgiu em 2013 aqui no Brasil. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente está em relação ao número. Então, hoje a gente tem de empresas no mundo, né, 7.081 empresas. Na América Latina, na América Latina a gente tem 1.077 e empresas B certificadas no Brasil, 304. Então, a certificação ela só vale no seu país. Então, pode ser que tenha empresas, vamos dizer, que tem uma empresa canadense que tem a operação no Brasil, mas se certificou no Canadá. Então, a certificação só vale lá. Então, essas 304 são empresas que foram certificadas e que têm CNPJ no Brasil. Então, é essa contagem que a gente faz. Por exemplo, a Nespresso, né? A gente participou de todo o processo, apoiou a certificação, mas ela não é contabilizada como uma empresa brasileira certificada. Mas como ela tem uma operação forte no Brasil, a gente acaba apoiando. Tem diversas empresas assim que entram nesse processo, mas não são consideradas empresas B brasileiras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o multiplicador B. Eu trouxe aqui para vocês uma das nossas, um dos nossos pilares, que é a ética do cuidado. Então, eu acho que durante todas essas edições de formações, um ponto que a gente sempre traz, com bastante destaque, é cuidar uns dos outros. No desafio de uma turma grande, como são as turmas dos multiplicadores, com a diversidade cultural, territorial, com a diversidade de conhecimento, com momentos diferentes de carreira, de vida, ter essa ética do cuidado, né? Cuidar uns dos outros, ter atenção para não deixar ninguém para trás, apoiar, ajudar, tirar dúvida, fazer plantão se for necessário para poder ajudar em alguma ferramenta, são pilares que acontecem durante toda a formação. Então, eu já trouxe aqui para vocês ficarem cientes que isso faz parte do nosso trabalho. Então, o programa de multiplicadores, ele é um processo de desenvolvimento contínuo. Por que ele é contínuo, né? A gente não encerra no período das aulas, né? A gente tem um período de jornada formativa que a gente chama, que é onde a gente tem encontros semanais com aulas ao vivo. E aí depois a gente passa para um período de comunidade prática. E essa comunidade prática ela pode ser renovada anualmente conforme o seu interesse e disponibilidade de participação. Então, é 100% online e tem o objetivo de levar esse conhecimento e fomentar o ecossistema colaborativo para quem tem interesse em aprender mais sobre teoria da mudança, sobre novas economias. A gente, a partir dessa turma de 2023, começou a inserir letramentos também. E a próxima turma, aqui provavelmente quem fosse matricular vai participar, a gente vai ter um período só de letramentos. Então, vai ser a primeira turma que a gente vai ter diversos letramentos raciais, de gênero, de advocacy, com bastante conteúdos que são bem relevantes no mercado atualmente. Então, o objetivo principal do programa é disponibilizar conteúdo, ferramentas, para que vocês consigam se posicionar como agentes de mudança. Regionalmente, né, na região de vocês, ou atuando de forma online também, mas de acordo com a vocação que vocês lá no formulário de inscrição definiram que vocês tinham interesse em desenvolver.
Pessoal, se tiver comentários aí no chat, vocês vão me ajudando, tá? Monitores. Então, essa é a 4ª edição com o formato de 1 ano de duração. Esse formato ele foi criado junto com a DECA, que é uma empresa B de consultoria. A gente tem, pela primeira vez, o período de 7 meses de aula consecutivas. Na verdade, não vai ser consecutivas, porque a gente vai ter uma pausa. A gente não vai ter aula em dezembro, e aí a gente volta na 2ª semana de janeiro. Então, essa é a maior turma com aulas semanais que a gente já teve. A turma de 2021 foi de 4 a 5 meses. A turma de 2022 foi 5. Essa turma de 2023, ponto 1, vai ser de 6. E a próxima turma vai ser 7 meses. E a gente inicia as aulas dia 20 de setembro. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco do perfil da turma que está acontecendo nesse momento. Então, a gente tem esse perfil demográfico, né? A gente tem 107 mulheres nessa turma. Então, uma curiosidade dos multiplicadores é que o grupo feminino domina essa formação. Vamos transformar e impactar esse planeta, porque a grande maioria das inscrições sempre são de mulheres na turma. A gente tem 35 homens, a gente tem 2 não binários, a gente tem uma pessoa que não declarou. Aqui tem esse perfil de raça, 95 pessoas brancas, 42 pessoas pretas e pardas, 6 amarelas e 2 indígenas. Eu não sei se tem algum ex-multiplicador aqui, mas para os ex-multiplicadores a gente sempre abre inscrições para quem fez formação como o meu caso, como o caso da Deia, que eram formações de 2 ou 3 dias. Então, quem tem interesse em se fazer parte desse novo formato de turma, fazer reciclagem, tem direito a 50% de desconto, né? Uma bolsa de 50%. E na turma atual, a gente tem um ex-multiplicador. E a gente tem um total de 145 pessoas participando. Aqui a nossa presença territorial dessa nova turma. A gente hoje está com 6 novos estados. Esse material eu vou compartilhar com vocês, então se vocês quiserem acompanhar depois. Mas essa é a nossa presença. A gente tem um grande desafio de expansão territorial, né, nas regiões de norte e sudeste e centro-oeste do país. A gente tem uma presença massiva do sudeste e principalmente da região de São Paulo, que foi onde o movimento começou, né? O movimento começou com 2 pessoas e as 2 estavam em São Paulo, depois uma veio para o Rio, e é a nossa grande concentração também de empresas certificadas. Dessas 300, a gente tem mais de 100 em São Paulo. Então, é inevitável que seja uma região que conheça bastante sobre o Sistema B Brasil e que sempre esteja em peso nas formações. A gente ainda não tem essa fotografia dos palestrantes de 2022, 2023, na verdade, porque as aulas ainda estão acontecendo. Mas essa é a fotografia dos palestrantes de 2023. Então, a gente tem diretoria do Sistema B participando, a gente tem especialistas do Sistema B Brasil participando, a gente tem especialistas do mercado, a gente tem CEOs de empresas B que participam também. Então, a gente tem uma etapa onde a gente tem encontros de mentoria com os CEOs das empresas B. Então, eles compartilham as boas práticas que eles executam em cada área de impacto que eles são destaque. Então, por exemplo, aqui está o CEO na Combio.
Então, vou chutar, né? Ele é de destaque em meio ambiente. E aí ele vai trazer as boas práticas, o que ele faz, como é o modelo de negócio, quais são os desafios, como foi esse processo de certificação para ele. Então, é um momento bem legal de aproximação das empresas B e de aproximação da rede das aulas. E aqui é todos os convidados que participaram de 2022. Aqui eu trouxe para vocês alguns registros, esses já são... Isso aqui, na verdade, é o print da aula de ontem. Da aula que rolou ontem, já dessa turma atual, 2023.1. Aqui é só a primeira página, né, dos prints, são várias, que eu trouxe aqui só para vocês darem uma olhada, que é a turma de 22, era a turma da Marcela e do Lúcio. Aqui é a turma de 21, que foi a turma da Deia, da Samara, que está aqui, das facilitadoras. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês da jornada formativa. Então, a jornada formativa, que é, vamos dizer, os períodos de aulas, né? A gente divide em 2 momentos, para desempenhar e fazer a construção desse currículo multivocacional. A gente tem a primeira etapa, que tem muito conteúdo teórico, né, onde a gente faz a introdução do movimento, onde a gente fala das teorias que são embasadas no surgimento do movimento. Então, a gente apresenta as novas economias, a teoria da mudança, a atuação do movimento, a atuação específica do Sistema B Brasil aqui, nosso planejamento, as nossas estratégias, né, o momento que a equipe participa, os diretores participam também. E aí depois a gente tem um segundo momento, que é o momento de prática, onde vocês são convidados para participar de um laboratório, onde vocês conhecem empresas que têm interesse em fazer a certificação ou se aproximar do movimento, e aí vocês têm a oportunidade de ter uma troca com essas empresas, atuando em grupos, com uma espécie de atendimento dessas empresas, onde a gente chama isso de laboratório. A turma atual, por exemplo, ela está começando agora a passar por essa etapa. E aí, nessa etapa, a gente vai dar todos os detalhes sobre as nossas áreas de impacto, né, da BIA, governança, comunidade, trabalhadores, clientes, meio ambiente. E é o momento que a gente tem mentoria com as empresas, aulas com os especialistas, e aí depois a gente chega no estudo de caso, na entrega final desses grupos, e é uma etapa muito rica, assim, essa etapa do laboratório, é uma etapa prática, que acho que faz muita diferença, era uma etapa que as outras turmas que não tiveram oportunidade de passar, sempre pediam, né, para ter contato de fato com a avaliação, para aprender a utilizar a avaliação de impacto. E na turma de vocês vão ter, para quem participar, né, vocês vão ter os letramentos que eu falei, que vão acontecer em novembro, antes da nossa pausa. Que são aulas bem ricas, que nenhuma das turmas ainda tiveram, aulas específicas de letramento. Só a turma atual teve de advocacy. E, além desses 2 momentos, uma novidade que a gente inseriu a partir da turma desse ano é os encontros de networking. Então, a gente faz de 1 a 3 encontros, só para a gente ter troca, com base nas temáticas que a própria turma propõe. Então, se tem muita gente em transição de carreira e quer conversar mais sobre isso, a gente pode trazer temáticas e abrir espaço para trocas para fomentar essa temática. E a turma atual vai ter o primeiro encontro agora em agosto, acho que é dia 14 de agosto. Então, é um dia diferente do dia da aula. Aqui é esqueci o nome do que seria isso, mas a representação do que seria os nossos próximos passos.
Isso, linha do tempo, obrigada. Que me ajudou, só foi a Débora. Então, é a nossa linha do tempo. Então, a gente está nesse momento agora de inscrição dos participantes, e aí a gente começa, né? A gente tem aulas de novas economias, movimento B, teoria da mudança, vai apresentar a rede, depois a gente começa a inserção da avaliação de impacto, depois a gente tem aulas sobre o protagonismo dos multiplicadores, onde a gente fala mais sobre as vocações que vocês escolheram, e aí a gente começa o processo do laboratório, e depois a gente tem uma etapa, que é a etapa final, a entrega e a análise dos estudos de caso que vocês montaram. É a nossa celebração, né? A gente tem um encontro de formatura, e aí a gente começa a comunidade prática, que é um outro processo, vai ser outro dia de encontro, outro formato, que ao longo da jornada formativa a gente vai falando isso para vocês. Aí aqui tem mais um destaque aqui do Lab, né, que o Lab é aprender na prática, aplicar conhecimento sobre impacto e as ferramentas que vocês estão aprendendo com empresas reais. Aqui é mais um destaque que, antes de começar as aulas, a gente sempre disponibiliza um guia do aluno. Então, tem todos os detalhes de ferramenta que a gente utiliza, o que vai acontecer, orientações do que a gente espera de vocês, qual o compromisso que o multiplicador que está participando da formação tem que ter, quais são os nossos direitos e deveres que a gente espera de vocês. Então, tem um guia completo antes de vocês começarem e, sim, a nossa aula inaugural, onde eu apresento também isso, para a gente poder dar o pontapé nas aulas. Aqui a gente tem uma plataforma de ensino que se chama Edu, né? A nossa avaliação de impacto se chama BIA, e a nossa plataforma de ensino se chama Edu. E aqui no Edu é onde vocês vão ter acessos a assistir a gravação das aulas. Então, todas as aulas são gravadas e são disponibilizadas para vocês no dia seguinte do encontro, e é onde vocês podem baixar os materiais. Aqui também a gente tem a possibilidade de abrir fóruns, aqui vocês podem se conectar com os participantes, né? Quando vocês criam o perfil, vocês podem colocar redes sociais, enfim, é um canal que a gente utiliza para discussão, para interação, e principalmente para facilitar o processo de aprendizagem de vocês. Eu não sei quem chegou aqui no começo, mas alguns multiplicadores da turma atual, eu acho que eles estavam no formulário de interesse, e uma multiplicadora recebeu o convite, né? Uma participante recebeu o convite de hoje, e aí ela entrou e ela saiu falando que ia estudar lá no Edu, ia aproveitar o tempo dela para estudar. Então, é uma plataforma bem simples de navegar, mas que facilita bastante o processo. Sobre a presença, né? A presença é algo muito importante para a gente. A formação é online e tem a disponibilidade de acesso às gravações, mas a presença ao vivo é essencial. Primeiro, para quem tem interesse em receber o certificado de participação, né? Ter 75% de presença é o critério para poder receber, mas a gente facilita esse processo. Claro que a gente entende que a jornada é longa, né? Que o período de formação é longo e que imprevistos podem acontecer, você pode viajar, tirar férias, enfim. Tem imprevistos que vão te impossibilitar de assistir a aula e você pode acabar ultrapassando esse percentual. Então, se você justificar a sua ausência, né? Se você mandar um e-mail com antecedência falando que você não vai conseguir assistir a aula, a gente justifica. Então, os monitores e as facilitadoras estão sempre atentas em relação a isso. Mas, assim, é bem importante que, se você não tem disponibilidade de acompanhar as aulas, você pense bem se você quer se matricular ou não, porque a gente tem muita atividade online, em grupo. A gente tem um período de laboratório onde
A gente desenvolve bastante coisas durante a aula, né? Então, poder ter presença, poder estar online com a gente é super importante. Eu estou vendo aqui o chat pipocando. Eu estou respondendo aqui, vai tranquila. O pessoal está ajudando vocês. Fiquem... Acho que está tudo sendo respondido. Então, aqui, como é que eu faço para participar? Essa formação também de vocês, eu não sei se alguém já tinha feito a inscrição em alguma outra turma, mas se sim, se já fez a inscrição, viu que tem uma coisa diferente nesse processo de candidatura, que é a não obrigatoriedade do vídeo. Então, até essa última turma agora, a gente pedia um vídeo de apresentação, e aí, para essa candidatura não tem vídeo. Então, esse processo facilitou bastante para vocês. O que a gente pede é que vocês sempre leiam a apresentação do programa. Então, quem já recebeu o e-mail, ou quem já teve acesso ao formulário, ou quem já entrou no grupo, eu sempre mando, quando eu mando mensagem para vocês, eu sempre mando o link da apresentação do programa. É muito importante que vocês leiam detalhadamente as explicações, o período, o cronograma, para que não tenha nenhuma dúvida, e que vocês respondam o formulário de maneira completa. Então, todas as respostas são importantes e relevantes para que a gente considere a candidatura de vocês. A gente tem um limite, né, de quantidade de participantes. Então, a turma atual é a maior turma que a gente já teve, né, com 145 pessoas. Mais do que isso, fica impossível da gente conseguir dar atenção para todo mundo. Então, é necessário fazer sempre uma curadoria, principalmente para os pedidos de bolsa. É um único formulário só para todo mundo. Então, eu peço que vocês tenham bastante atenção na hora de preencher e preencham ele de maneira completa. O formulário ele vai ficar aberto até o dia 6 de agosto, né? Então, não deixem para a última hora, não deixem para o domingo, para o último minuto. Manda sua candidatura com antecedência, e nesse momento vocês não efetuam nenhum tipo de pagamento. A matrícula só acontece quando você recebe o e-mail, né, falando que você foi selecionado, que você foi escolhido, que a sua candidatura foi aceita, e te dando o passo a passo para efetuar o pagamento. Então, não é esse momento. Esse momento você só se candidata. Aqui é sobre o investimento da formação, né? Então, o investimento da formação é de R$3.000. Para colaborador e de empresa B, o valor é 2.700. Para os multiplicadores antigos que desejarem fazer reciclagem, eles têm 50% de desconto. E as formas de pagamento são cartão de crédito, né? Se você quiser parcelar, o cartão de crédito você pode parcelar em até 12 vezes, ou boleto bancário. Mas o boleto bancário é apenas à vista. Não tem a opção de parcelamento. Eu já recebi alguns e-mails, né, perguntando sobre condições especiais para quem vai se inscrever por empresa, com mais de uma pessoa, vai ter mais de um colaborador. Então, se tem alguém aqui com esse caso, a gente está analisando e vai devolver em breve para vocês. E acho que em relação aos investimentos é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever por e-mail também. Eu vou responder, respondo sempre. Qualquer tipo de dúvida. Aqui é sobre os critérios da bolsa, né? A gente tem bolsas de 50% e de 100%. E a nossa prioridade para a disponibilidade de bolsa é diversidade racial, de gênero, regional. E a gente tem um limite de bolsas para conseguir ter a composição financeira para viabilizar o programa, né? Então, a gente tem no total 30 bolsas, entre 50% e 100%. Então, as análises dos bolsistas já começaram, né, para quem se inscreveu e fez a solicitação.
Nada impede, né, de qualquer pessoa fazer o pedido de bolsa. Se a gente tiver menos pedidos de bolsa do que a quantidade de bolsas, a gente vai considerar todas as inscrições, mas a ordem de prioridade são essas. A composição, a diversidade financeira, né, a questão financeira, ela também é considerada. Então, eu já recebi alguns e-mails de dúvidas sobre isso. Se você tem dúvidas e quiser me escrever, fique à vontade, pode escrever um e-mail, que eu respondo também com o maior prazer para tirar dúvidas de vocês. Mas a gente, desde 2022, a gente fez uma consultoria com a Mais Diversidade, que é uma empresa B, para a gente entender, né, sobre os critérios de diversidade, o que a gente deveria contemplar. E todas as instituições que atuam sobre isso têm uma recomendação clara, né, de fazer a consideração, em primeiro lugar, para raça. Então, a gente levando em consideração a recomendação da Mais Diversidade, são esses os nossos critérios. Continuar aqui. Tcharam! Agora chegou o momento de vocês conhecerem a Samara. Ela fez a formação em 2021 e esteve com a gente em diversos momentos. Ela apoiou a turma de 2022, foi monitora, e ela foi a primeira multiplicadora a participar como professora. Então, ela deu a aula da teoria da mudança nessa atual turma. E aí eu convidei ela para dar o depoimento para vocês, falar como é que foi a experiência dela, se apresentar aqui. Samara, você está por aí? Estou aqui, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Acho que estou aqui, desde que eu colei em 2021, no meio do ano, comecei essa formação, né, como multiplicadora, sem saber ainda muito o que eu ia passar por tudo, né? Quais os espaços que eu ia acessar, o que eu ia entender de conhecimento nesse processo. Então, em 2021, iniciei a minha formação. Eu já tinha feito uma transição de carreira para a área de sustentabilidade. Eu vi que algumas pessoas perguntaram aqui, né, se precisa ter algum conhecimento na área. Então, já respondendo um pouquinho da dúvida, não, mas eu já estava, né, já tinha acabado de começar a trabalhar na área de sustentabilidade, fazia um ano e pouquinho. Tinha começado uma jornada numa empresa B, quando eu iniciei aqui o processo como multiplicadora, e acho que para mim foi transformador em vários sentidos. Aqui a gente tem um planejamento de conteúdo que é muito robusto, né, que apresenta para a gente todo esse panorama de sustentabilidade, de construção de novas economias. Então, acho que é um processo que também faz a gente se questionar e pensar o que é que a gente quer entregar para o mundo, como é que a gente está atuando. E eu acho que também trouxe muito uma ligação super importante em relação às conexões que a gente acaba fazendo aqui, né? Então, acho que eu só estou, né, indo para muitos lugares aqui, coladinha no Sistema B, como multiplicadora. Esse evento da foto foi um evento que eu participei pelo Sistema B, também pela empresa B que eu trabalhava. Tive essa oportunidade, esse privilégio de participar agora da jornada formativa desse ano como professora, né, falando um pouquinho sobre teoria da mudança. Então, são múltiplas as minhas participações e múltiplos os papéis que eu acho que eu venho desenvolvendo nesse processo, né? Eu entrei muito me olhando, me enxergando como uma pessoa em transição de carreira, ali iniciando uma jornada, né, vocês vão ouvir falar sobre as vocações, né? Então, como é que eu entro na jornada e me entendo no meu momento de carreira e pessoal. Então, entrei no momento de transição de carreira, iniciando uma jornada, né, de estrategista de impacto socioambiental. E hoje eu já me vejo muito mais no lugar ainda de estrategista, mas também de conectora de redes. Então, aqui em São Paulo, eu atuo também
apoiando os cafés, né, os cafés B, então, que são eventos para a gente falar sobre o movimento entre empresas B, eventos também abertos ao público, onde algumas empresas trazem várias temáticas para a gente falar sobre o movimento, falar sobre jornada de impacto socioambiental e disseminar conhecimento sobre essas temáticas, que é super importante a gente, né, como multiplicador, participar desses eventos, né, e ajudar as empresas a organizarem isso, fomentar os ecossistemas. A Deia aqui até comentou que ela é da comunidade B de Minas, e é basicamente isso, né, a gente tem essa atuação também bastante focada em conectar o ecossistema, então empresas que estão interessadas em organizar eventos, pessoas que precisa de um multiplicador para falar num evento de alguma empresa que é setorial, então a gente, né, se disponibiliza para de fato levar, eu falo que levar, já ouviu a palavra do Sistema B hoje? Então acho que é bem importante a gente ter essa participação, né, que seja obviamente, dentro das nossas possibilidades, mas uma participação ativa, né? Eu acho que essa formação, ela faz um convite para a gente disseminar esse conhecimento, mas acho que ela transforma também a gente, né? Se a gente entra, assim, dentro da formação e se permite, eu acho que ela traz muitas transformações, porque quando a gente... Não tem como a gente não ser transformado quando a gente é atravessado por tantos conhecimentos novos e pensar. Eu acho que faz um convite para a gente pensar novos caminhos possíveis, né? O movimento, acho que ele traz esse convite para a gente olhar para novas economias, novas formas de influenciar pessoas e negócios. Então, acho que é um pouco disso que eu me vejo dentro dessa jornada. E aí, assim, falar sobre mim, tenho uma graduação em engenharia de alimentos, trabalho hoje com gestão estratégica da sustentabilidade, que é a minha pós-graduação, numa consultoria de sustentabilidade, que é a Gestão Samaúma, que é uma empresa B também. Trabalho com projetos, antes de fazer essa transição formal para a área de sustentabilidade, trabalhei em organizações também do terceiro setor, então desde 2016 atuo com várias pautas. E hoje também sou consultora independente para organizações do terceiro setor, né? Para além desse meu trabalho como consultora para grandes empresas, né, na gestão Samaúma. Então, isso é um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória. Não sei se a Ju quer fazer alguma pergunta, trazer alguma informação. Eu queria fazer, porque você é uma multiplicadora que já trabalhou em muitas empresas B. E é uma vontade, eu acho, de muito multiplicador, né? Fazer parte, atuar. Eu queria que você contasse qual que é o segredo. De trabalhar em empresa B ou... De ter essa oportunidade, se você fazer alguma coisa diferente, se você trocava cartão, ia procurar essa galera no LinkedIn, o que você fez? Foi muito, acho que foram muitas das conexões, assim, né? Então, para realmente conseguir trabalhar. Essa recentemente, na verdade, a Gestão Samaúma foi um dos grupos do WhatsApp das mulheres B, que enfim, elas estavam com uma vaga aberta, eu fui falar com as sócias e aí a gente entrei no processo seletivo, né? Mas eu acho que para além desse privilégio, eu acho que a gente se identificar muito com o que as empresas estão se propõem a entregar, né? Então, se a gente já está conectado, né, com uma empresa que passa por um processo super robusto, né, de verificação, que tem compromissos públicos, eu acho que isso reflete muito o nosso interesse em estar nesses espaços que são espaços que a gente entende que são melhores para o mundo, né? Então, empresas que possam entregar coisas melhores para todo mundo. Então, foi muito desse movimento de conexões, né, e de demonstrar interesse em estar nesses espaços. E ainda, né, no meu caso, eu tive oportunidade, né, e agora eu estou tendo de novo, de acompanhar um pouco desses processos de recertificação, de preparo, então, de melhoria contínua, porque a certificação, ela é um meio para a melhoria contínua das empresas, né? Então, a gente precisa olhar para o processo, né, de recertificação no segundo passo
como um processo de que a empresa precisa andar para frente, né? Se ela se continua, os padrões eles vão aumentando e a empresa não vai conseguir se recertificar, né? Então, é super legal acompanhar também essa evolução e ver esses planos de ação, as empresas se desenvolvendo também, porque isso acaba refletindo, né, em quem está dentro dessas empresas e que acaba tendo essa oportunidade de participar desse desenvolvimento, de conhecer a ferramenta, né, e também de estar num espaço que tem tantos critérios, né, como o da certificação B, em pauta, né? Sempre todo mundo olhando para esses pontos. Obrigada, Sam. Eu acho que o que fica, né, para mim, a Samara é um grande modelo aí de multiplicadores interessados, que eu acho que os interessados se transformam rapidamente em interessantes para o mercado, para as pessoas, para ter visibilidade com as empresas, né? Uma outra dúvida que eu sempre recebo, que eu não sei se já saiu aí no chat, se os multiplicadores têm algum tipo de remuneração, ou qual que é a possibilidade de remuneração do multiplicador, qual que é a possibilidade dele de atuação. E a gente abre diversos caminhos, né? Como a gente desce para vocês o mapa de várias trilhas para vocês seguirem, mas vocês têm que tomar a decisão para onde vocês querem andar, né? Que caminho vocês querem seguir. Então, tem muitos multiplicadores que participam, que têm interesse em se aproximar mais do movimento, que querem estar mais próximo das empresas, ou que querem atuar mais com a área da certificação, ou que querem atuar muito como consultores, ou que desejam muito trabalhar na equipe executiva do Sistema B Brasil, e aí ficam próximos, ou que querem muito trabalhar com a empresa B. E eu acho que a grande resposta que eu posso dar para vocês é estarem interessados em conhecerem e atuarem nesses espaços que vocês querem estar. Oportunidades a gente sempre abre. Então, como a Samara trouxe, né, ela ficou sabendo da vaga em um dos grupos, então a gente tem vários grupos de comunidade, a gente tem Mulheres B, Pretas B, inclusive eu estou no cowork porque a gente está gravando a série do Pretas B desse ano. A gente tem vários grupos de comunidades, todas as vagas que a gente abre na equipe executiva, a prioridade de seleção, sempre são primeiro os multiplicadores, então a gente tem uma headhunter que faz essa pesquisa e que está próximo e que está procurando especificamente quem é multiplicador. As empresas B nos procuram bastante sobre isso. A gente, dando um spoiler aqui para vocês, né? Eu falei um pouco dos especialistas, né? Então, a gente vai ter uma formação, uma nova turma de especialistas. Então, para poder ser especialista, tem que ter feito a formação dos multiplicadores. Então, sempre a gente sempre vai procurando oportunidades e formas de dar visibilidade, de dar oportunidade para os multiplicadores. Então, a gente tem esses apoios dos cafés, oportunidade de fazer networking. Então, hoje a gente tem cafés acontecendo em diversas regiões. Então, sempre que eu vou em Fortaleza, eu chamo a galera e falo, vamos se conhecer, vamos trocar, vamos fazer café. Em São Paulo é o lugar que mais tem café, né? Como eu falei para vocês, é onde a gente mais tem multiplicadores, mais tem empresas. Então, é um lugar que rola muito encontro. Se dependesse das empresas, teriam diversos cafés por mês, né? Então, é a gente que fica bloqueando e falando, não, vamos fazer só um, porque não tem como a gente ficar apoiando vocês. E acaba que a gente sempre divide esse apoio dos cafés com os próprios multiplicadores. Então, as oportunidades, elas existem. Não tem como eu fazer uma promessa para vocês, olha, que ao fazer a formação você vai se tornar isso, aquilo ou aquilo outro. E tem também os multiplicadores que querem ficar próximos da jornada formativa. Então, o Lúcio, ele está na comunidade prática atualmente, o Lúcio, a Marcela, a Deia, estão atuando, a Deia como líder, eles como monitores, e agora eles estão no processo de se tornar facilitadores da turma de que vocês, quem vai participar, vai ter contato com eles, né? Então, a gente sempre está nesse processo de abrir
projetos e oportunidades de remuneração também para os multiplicadores. Então, tem uma gama de oportunidades na formação, mas depende muito da disponibilidade, do interesse, interesse do próprio multiplicador. Eu acho que... tem aqui, os próximos passos, aqui é o meu último slide, e aí eu abro para dúvidas, caso tenha alguma coisa que vocês queiram perguntar. Então, a gente está nesse nosso período de inscrição e seleção, né? Começamos dia 4 de julho, vamos até o dia 6 de agosto. A gente já começou o mapeamento dos interessados em bolsas, análise das candidaturas. A divulgação da lista dos selecionados vai ser a partir do dia 14 de agosto. E a gente começa logo depois, né, da divulgação do resultado, o período de matrículas, que vai até o dia 8 de setembro. E a gente inicia as aulas dia 20 de setembro. Então, nossas aulas vão ser todas as quartas-feiras, né? Vamos começar o nosso bate-canal e bate-lugar toda quarta, de 19 às 21h30. Então, a galera que gosta do futebol vai dar tempo vocês assistirem ao futebol. O Lúcio já se sacudiu. Vai dar tempo, vai dar bom, não se preocupem, vai dar bom para assistir o futebol ainda. Vou lá, perguntas e comentários. Vou parar aqui de compartilhar. Eu sei que o chat teve muita coisa. Para mim, aqui aparece mais de 100 comentários. Mas eu passei por alguma coisa que eu deixei de falar, Délia? Não, eu ia comentar isso. Eu e Marcela, estava uma ninja nós duas aqui, acho que te respondeu todas, mas tem algumas coisas que eu acho que vale reforçar, que está sendo recorrente, a carga horária, o dia, se é remoto ou não, acho que vale sempre estar reforçando, apesar de você ter falado, várias pessoas entraram depois, isso é legal. E como que é essa questão de quando é que vai saber a resposta dessa curadoria, né, para poder... Os prazos eu acabei de falar agora para vocês, né? Então, a gente vai estar retornando até mais ou menos dia 14 de agosto. Com o resultado, a gente vai mandar o resultado para vocês por e-mail, independente se foram aprovados ou não. Todo mundo vai receber resposta. Eu vi aqui uma dúvida sobre deficientes, também são contemplados de bolsa, tá? A gente tem pessoas deficientes na formação atual. Então, também são prioritários. Não estava lá na descrição, mas obrigada pela pergunta, Amanda. Acabou de aparecer aqui para mim. Sobre a carga horária, né? A gente tem aulas semanalmente, todas as quartas-feiras. O nosso fluxo de aulas, né? O nosso período, o cronograma dessa turma vai de setembro até novembro. Então, a gente tem aula até novembro. Temos uma pausa nas festas de final de ano, né? Então, dezembro e 2 semanas de janeiro. E aí a gente volta na segunda semana de janeiro e vamos até o final de abril. Então, a gente tem um ciclo bastante intenso nessa turma 2023.2. A gente vai ter novas aulas na turma de vocês, então a gente vai ter um bloco de letramentos durante o mês de novembro. Aulas novas que a gente ainda não teve em nenhuma turma. Não sei se eu respondi tudo. Tem mais alguma coisa, Déia? Tem, eu já ia responder, mas acho que vale você responder aqui. O Gustavo pergunta, no caso, após o curso, se não podem atuar como certificador ou auditor que querem aderir ao Sistema B, como é feito nos auditores ou certificadores, tipo ISO 9001, 14000, eu já ia responder, mas acho que aí vale para responder para todo mundo. Não, vocês não podem atuar como auditoria, tá? A auditoria só é feita pelo BILEB. Eu não sei se você chegou depois que eu falei na apresentação, mas o Sistema B Brasil ele não certifica. Então, por mais que você se sinta com conhecimento suficiente para acompanhar a empresa num processo de certificação, atuando como um consultor, que é o que você pode fazer, né? Você pode atender a empresa, você não tem como garantir que essa empresa vai se certificar.
Não tem como você fazer a auditoria desses documentos, não tem como você ter informações privilegiadas, né, desse processo. A equipe executiva, ela apoia, né, a área de certificação. A gente tem umas informações a mais, porque estamos dentro do movimento, é o que a gente consegue trazer, tipo, olha, essa empresa está com problema assim, 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 provavelmente não vai se certificar, então precisa melhorar isso, aquilo, aquilo outro. Ou então alguma dica além do que o auditor pode fazer. Então, auditores, vocês não podem ser, mesmo quando é uma empresa que contrata um serviço do Sistema B, que a gente tem, né, Caminho Mais B, por exemplo, para apoiar as empresas que querem se certificar, mesmo ela fazendo o programa, ela não tem garantia que ela vai ser certificada. A gente vai deixar a empresa preparada, né, para esse processo, mas não com a garantia. Isso a gente não pode garantir. E vale só lembrar rapidinho, Ju, que é bem diferente, tá, gente? Participar da formação do que ser um auditor de ISO, né? O olhar da Bia, isso, alguém me perguntou algumas coisas aqui, são 2 aulas, então a gente não consegue responder aqui. Mas o olhar da Bia é totalmente diferente para uma ISO. Então, assim, a ISO ele tem um olhar muito de conformidade, né? Então, aqui não, é muito mais de comportamento, é um outro olhar, é um processo de ressignificação de cultura totalmente diferente de ISO, então não dá para enquadrar da mesma forma. E a Bia não tira pontos, né? Ela dá pontos de acordo com o que você faz. Então, começa uma diferença aí. A gente não está para auditar, né? A gente vai bonificar, vamos dizer assim, com as ações positivas que a empresa faz. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Se vocês quiserem falar, podem levantar a mãozinha. A gente fica mais uns... Mais uma aqui, enquanto alguém levanta a mãozinha. Atuando como consultora, posso ajudar uma empresa na certificação após a formação de multiplicadora? O contrato de consultoria seria independente do sistema B? O certificado, peraí que deu aqui, agrega na formação, mas há relação comercial com apoio de empresa, entendi correto? Você pode atuar como consultor independente, sim. A gente sempre faz o convite para quem não tem essa veia consultora, mas é um conector de rede, como a Samara trouxe, né? Conhece muitas empresas ou tem contato com muitas empresas que querem se certificar. Isso acontecia muito quando eu fiz a formação e acontece hoje também. Então, muitas empresas chegam até mim pelo LinkedIn e falam: eu quero me certificar. Queria saber como é que é o processo. Aí eu recomendo, como eu estou dentro da equipe executiva, né, eu dou o passo a passo e recomendo eles a entrarem em contato com a área da certificação. Mas o multiplicador enfim, uma empresa chegou até ele e fala isso, quero me certificar, quero entender como é que eu faço, ou então quero um apoio para me certificar, e você não tem uma consultoria, não quer atuar como consultor, você pode indicar essa empresa, e aí você recebe uma comissão pela indicação. Se a empresa fechar um programa oferecido pelo Sistema B Brasil, vocês recebem comissão, mas vocês não têm a obrigatoriedade de trabalhar vinculado ao Sistema B, não. Vocês podem atuar com a consultoria de vocês, adquirir conhecimento e estou pronto, quero começar a atuar como consultor, está tudo certo, não tem problema nenhum. Lá dentro do processo de certificação, você pode indicar qual é a empresa que te apoiou, né? Se você participou de algum programa, se você contratou alguma consultoria, e aí fica registrado. Então, a gente sabe quem são as empresas de consultoria que estão apoiando, que estão conseguindo certificar várias empresas. Então, a gente fica dentro do nosso pipeline também. Oi, Renata. Eu não sei se você falou, Ju, eu vi que você disse que tem uma equipe que faz o critério de seleção, né? Mas Sim. faz a seleção, mas eu não sei se você falou qual o critério. Tá. O critério é para saber disponibilidade, entender o seu momento, né? O que está te motivando a fazer a formação, a sua conexão com essa área de impacto ou outros movimentos na sua região, o momento de vida. Então, tem muitas pessoas que indicam, por exemplo, que querem fazer a formação
e aí acabam colocando dentro das observações que viaja muito, ou que está em outro país, ou que não tem disponibilidade de horário, ou que não consegue acompanhar as aulas ao vivo. Então, isso tudo a gente leva em consideração e não prioriza na entrada inicial da turma, né? Então, a gente sempre faz uma lista de espera e vai chamando conforme as pessoas vão confirmando ou não, mas não ter disponibilidade é uma questão. Morar em outro país não é questão eliminatória. A gente sempre tem nas formações pessoas que estão em outros países. Porém, se o fuso horário vai ser uma justificativa de não presença, a gente sempre leva em questão. Porque tem pessoas que estão de madrugada, acho que nessa turma atual a gente tem pessoas do Panamá, a gente tem uma multiplicadora que está, uma monitora que está em Portugal, sempre tem pessoas da Europa participando, mas isso não pode ser um critério de justificativa de falta, né? Então, você tem que ter disponibilidade para participar. Então, isso a gente leva em consideração. Mas, no caso, são 145 vagas, é isso? Em torno, até no máximo de 145, tá? É o máximo do máximo. Você já sabe quantas pessoas têm inscritas? Quantas pessoas têm inscritas? Eu acho que tem 180. Acho que tem 180 inscritas. Tá? Uhum. Tá bom. Obrigada. Por nada. Deia, tem mais alguma dúvida? Começa a responder, né? Aí está aqui uma questão da academia, né? Eu já estava até respondendo, mas se pode atuar na docência, se tem muitas oportunidades. Qualquer coisa eu falo que eu ia responder aqui. Pode responder, se você quiser, pode falar. Eu ia dar o meu caso, né? Que eu também sou professora. Não, minhas oportunidades não vieram pelo movimento, mas o movimento me oportunizou trazer aulas mais densas e muito mais completas para onde eu ofereço. Então, me criou oportunidades, sim. Existe também, no Brasil está meio paradinho, mas existe a Academia B, então existe vários pesquisadores, não só no Brasil, mas no mundo, e em formato global, que fazem estudos. Então, tem muita coisa voltada para a academia. Por enquanto, aqui no Brasil está um pouquinho desaquecido, né, Juliette, em relação a conteúdos, mas tem várias universidades, inclusive, que têm áreas de pesquisas dedicadas ao ecossistema. Sim, a gente tem uma newsletter da Academia B Internacional. Aqui no Brasil, esse movimento está parado, mas a gente tem diversos pesquisadores. Sempre tem algum professor, algum pesquisador, algum estudante nas turmas que tem interesse em fazer pesquisas e se aprofundar sobre as empresas B. Né? Então, a gente tem bastante material. Como eu falei lá no início, a base da certificação não é brasileira, então a gente tem muito material em inglês e espanhol. Então, a gente tem uma questão em relação à língua, que eu acredito que também seja uma questão acadêmica, né? É um critério também isso, mas a gente tem bastante material que a gente pode disponibilizar. A cada aula, a gente sempre traz indicações de material prévio de leitura, né? Então, a gente sempre tem uma gama bem rica de indicações de livros, de artigos, de leitura, enfim, de notícias que saíram sobre o movimento. Então, se você que fez a pergunta, né, tem um interesse mais aprofundado sobre essa parte de pesquisa, ao entrar na formação, você pode ir sinalizando que a gente vai tentando apoiar o máximo possível. Aqui no Brasil está parado, mas existe sim. Mais algum ponto? Voltou uma pergunta que você já tinha falado, né? Como você credencia como consultor? Aí estou explicando aqui que o Sistema B não tem consultor, né? O auditor é internacional, então acho que esse só para poder reforçar, e se quiser falar de novo, só um reforço, vale. Assim, se vocês são uma pessoa, se você é uma pessoa, né, que pesquisa muito sobre o movimento e já pesquisou em outros países sobre multiplicadores e consultores, a gente tem terminologias diferentes de acordo com a estratégia do país. Então, por exemplo, a função de especialista só existe no Brasil.
Os outros países consideram consultoria mesmo, eles consideram como consultores. Então, pode ser que vocês escutem falar ou vejam em algum site, alguma publicação de outros países falando sobre consultores. No Brasil, a gente não tem, a gente tem especialistas que eles têm uma relação diferente com o Sistema B Brasil, eles têm contratos. E também tem multiplicadores. Multiplicadores tem em toda a América Latina e alguns países da Europa, mas depende muito da estratégia de cada região. Então, por exemplo, ainda hoje, as formações da América Latina só duram 3 dias, só duram 4 dias. Então, a gente é um grande case para eles, assim, tipo, eles perguntam muito como é que a gente consegue fazer uma formação tão robusta de tanto tempo, com online, com tanta diversidade, porque é uma questão para eles também. Mas, ao fazer a formação de multiplicadores, vocês vão ser multiplicadores. E aí, depois, se vocês quiserem entrar numa formação de especialistas, vocês vão poder participar porque fizeram a formação e vão poder atuar do jeito que vocês quiserem. Então, não tem uma restrição, nenhuma questão. Bem livre, tá? Bom, para não tomar muito tempo de vocês, eu vou terminar nosso webinar por aqui, esse nosso encontro. Vai ficar gravado, eu vou disponibilizar o link para vocês por e-mail amanhã, disponibilizar no grupo também. Sempre eu peço que vocês priorizem mandar e-mails para mim, porque além da turma que está acontecendo, e além dos interessados nessa turma, né, tem outros grupos que me mandam mensagem no privado. Então, vocês imaginam a loucura que é a quantidade de mensagens que eu recebo. Então, muita mensagem se perde. Às vezes eu vejo e falo, vou responder daqui a pouco. E aí já entrou um grupo de mensagens, eu já não acho mais. Então, priorizem sempre mandar um e-mail. Pode ser que seja uma pergunta boba, pode ser que seja uma pergunta simples, pode ser que seja uma pergunta que eu já respondi, mas que você quer reforçar de novo. Manda por e-mail, não tem problema, não tem questão nenhuma, pode ser uma frase, mas manda que é mais fácil, que não vai se perder. As facilitadoras têm acesso aos e-mails, então elas ficam sinalizando para mim, lê esse e-mail, é esse aqui para você ver, lê isso aqui, aí eu vou lá, leio e respondo, tá? Então, por favor, priorizem o e-mail para que eu consiga responder vocês. Por WhatsApp pode ser que eu me perca, tá? E não responda. Mas foi um prazer conhecer vocês. Obrigada por todo mundo que participou. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Espero ver vocês em breve na próxima turma, tá? Também estou super ansiosa para conhecer vocês, para saber como é que vai ser a turma seguinte. Obrigada, foi um prazer conhecer vocês. Para os cariocas que vão entrar, espero que a gente se encontre. A gente vai fazer um café bem em agosto, então eu espero que a gente se encontre. Com certeza a gente compartilha a divulgação. Se tem alguém aqui de Fortaleza, eu vou estar por lá em setembro, vou fazer encontro lá também de novo. E quem está em São Paulo provavelmente vai ver a Samara em algum lugar, porque ela sempre está nos cafés. Vocês vão se encontrar com ela com certeza. Minas, temos previsão para setembro. Fica aí, tem duas Minas em Lagoa Santa, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte vai ter em setembro outro? Se tudo der certo, setembro. A Déia sempre faz café. Déia é a rainha dos cafés. Então, sempre vai ter café em Belo Horizonte. O vizinho da Marcela, espero que ele apareça, para a gente se encontrar. Em outros cafés também rola café lá. Floripa também tem café. A Ju tem puxado café e Rio Grande do Sul, viu, gente? Esses aí têm acontecido. Sempre tem. Prazer, viu, pessoal? Boa noite, bom descanso para vocês.